Mateus 8, verso 5. Uma grande história de fé vai ser contada aqui por Mateus, que diz assim: entrando Jesus na cidade de Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um deles: vai, e ele vai. E digo a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus impressionou-se, admirou-se, e disse aos que o seguiam: eu digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, a comunidade da aliança, ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, da Rússia, da Coreia, das tribos africanas, da América Latina, lá dos confins da terra, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, ou seja, aqueles que já conhecem e não obedecem, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, assim como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, no mesmo instante, o seu servo que estava paralítico foi curado. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua palavra, que é luz para a mente e conforto ao coração. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Redentor, que foi morto como Cordeiro de Deus, mas ressuscitou e vive eternamente, e está entre nós. Obrigado pelo teu Espírito, aquele a quem pedimos ajuda, para que os nossos corações sejam tocados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser amado e abraçado por um amor indizível, através da vida, da morte e do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de iniciar a pregação dessa manhã, eu queria ajudar a nossa igreja a não só aprender sobre a oração, como nós fizemos durante o mês de janeiro, mas a orar. A orar. Você que frequenta a nossa comunidade há muito tempo sabe que há pelo menos duas orações que nós fazemos aqui todos os cultos. A primeira é a oração de ação de graças ou oração de gratidão. Qual é a característica dessa oração? Nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele faz. Nós começamos o culto reconhecendo quem Deus é. Grande é o Senhor. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. É o único digno de ser adorado. Essa é a primeira oração do culto. Depois dos louvores, nós fazemos uma segunda oração, que é chamada oração intercessória. É o momento agora que nós, como filhos amados, nos dirigimos a Deus e pedimos. E falamos: Senhor, nos cura.
nos visita, nos liberta, nos encoraja, nos dá o que nós precisamos. Isso é oração intercessória. Mas há ainda uma prática que nós não estávamos fazendo, e eu gostaria muito que a gente aprendesse a fazer, que é uma prática histórica da igreja cristã. É uma terceira oração nas nossas reuniões públicas, que é a oração de confissão. A oração de confissão de pecados, de confissão do nosso estado em relação a um Deus moralmente perfeito e um Deus cuja santidade está acima de qualquer nível de possibilidade humana. E eu gostaria que a gente fizesse isso. Por que é que isso é importante? Porque há muitas coisas que nós não recebemos de Deus, porque ainda nós não entramos diante do trono da graça e falamos: Senhor, eu reconheço quem eu sou, e eu não sou nada. Eu reconheço que eu tenho, e eu não tenho nada. Mas também reconheço quem Tu és, e que o Senhor pode lavar os meus pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, gente? Nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos cear. Mas eu queria que a gente aprendesse a fazer uma oração de confissão de pecados. Nesse momento, você não vai fazer uma oração de ação de graças. Não vai agradecer a Deus pelo que Ele fez. Nós já fizemos isso. E nem vai fazer uma oração de intercessão. Não vai pedir coisa a Deus. É uma oração em que você reconhece o seu estado de necessidade de Deus. Deu para entender? E essa oração, ela precisa ser feita por cada um de nós. Não sou eu que vou orar, é cada um de nós que vai orar. E é uma oração que Deus vai olhar para dentro do seu coração. E essa motivação do seu coração é que vai mover uma intimidade com Ele. Amém, gente? Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os teus olhos. E fale com Deus a respeito da sua santidade e dos seus pecados. Fale com Ele a respeito disso. Pai amado, confessamos a nossa incapacidade de viver como o Senhor planejou para nós. Nós reconhecemos que nem sempre falamos o que devemos, nem sempre olhamos para o que devemos, nem sempre escutamos o que devemos. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas do corpo, quando o nosso corpo não tem sido o templo do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer. O Teu Espírito pode fazer isso, e nós clamamos por essa ajuda. Ajuda-nos no pecado da nossa alma, nas nossas fraquezas emocionais, nos nossos medos, nos nossos pânicos. Perdoa os nossos pecados da alma. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados do espírito, o nosso orgulho, a nossa incapacidade de perdoar, o nosso consumismo, o nosso individualismo. Nos perdoa, Senhor. Sabemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pode nos lavar, santificar e nos preparar para ouvir a Tua palavra e guardá-la dentro do coração. E se aproximar da mesa do Senhor, com os pés lavados, com a alma lavada, com a vida lavada pela Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Foi bom essa oração? Eu não sei você, mas depois de uma oração de confissão, eu me sinto mais leve. E você? Não é? A gente se aproxima agora de Deus, através de Jesus, e fala assim: eu quero receber tudo que o meu paizinho tem para mim.
Lemos a palavra de Deus, lemos mais um dos milagres de Jesus. E a gente precisa lembrar que o Evangelho de Mateus é um relato a respeito do reino de Deus revelado por Jesus Cristo. Mateus tem um interesse em informar ao seu público que aquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram a respeito de que viria um que era maior que todos os profetas. Ele era um Messias, o prometido para a comunidade da aliança Israel, tinha chegado. E Mateus conta essa história a partir do capítulo 1, dizendo: esse Jesus que vocês estão vendo, ele é filho de José e Maria, mas ele é descendente de Davi, ele é a raiz de Jessé, ele é também o descendente real de Abraão, o pai da fé de vocês. É por isso que o capítulo 1 de Mateus é uma sequência de nomes, porque Mateus quer revelar: este é o homem perfeito que nós estávamos esperando. Mateus 2 e 3 conta como foi o nascimento de Jesus e como o mundo percebeu a chegada de uma criança. Mateus 4 vai contar como o homem perfeito Jesus Cristo venceu as tentações humanas pelas quais eu e você passam. Tentação da fome, de suprir as necessidades do corpo, tentações da alma, quando estava solitário e foi açoitado por tentações do mal, e como ele venceu, tentações do espírito, de querer dominar as coisas pela força e não pelo amor, e nós vemos uma vitória espetacular de Jesus sobre todos os tipos de tentação. A partir de Mateus 5 e depois os 6 e os 7, nós temos o maior sermão já pregado na Bíblia Sagrada, o chamado Sermão do Monte, onde Jesus Cristo, como um mestre em Israel, ele interpreta a lei de Moisés e diz o seguinte: vocês ainda não conseguiram viver o amor que a lei exige, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, mas eu vou ensinar a vocês o que é uma verdadeira vida. Então ele diz assim: bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos. Ele vai dizer assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele compara a vida nossa a quem construiu a casa na areia e quem construiu a casa na rocha. E ele vai dando ensinamentos maravilhosos a respeito do que é a vida. Mas aí nós chegamos em Mateus 8, aonde nós estamos pregando desde domingo passado. Depois de se revelar, depois de ensinar ao mundo o que ele veio fazer, trazer o reino de Deus, então Jesus começa a fazer milagres extraordinários. Ele começa a revelar o seu poder como um Deus feito homem. O primeiro desses milagres, conforme Mateus, é curar um homem com lepra, que nós pregamos domingo passado. Algo que não tinha sido acontecido ainda em Israel. Então os sinais de que o Messias, o enviado de Deus, estava visitando o seu povo, é que milagres extraordinários estavam acontecendo. E a gente viu aqui que, para além de um milagre na cura do corpo físico, Jesus transforma um ex-leproso agora num testemunho vivo para a comunidade de Israel. Eu sou alguém que foi curado pelo Messias. O Messias está entre nós. Esse é o grande milagre contado por Mateus 8:1. A cura física é só o começo da cura. Ele veio para curar a maior de todas as lepras, o pecado humano. Agora nós estamos diante de um segundo milagre. Jesus sai da região de Jerusalém e caminha para uma cidade chamada Cafarnaum. Mais ou menos 200 quilômetros separam Jerusalém de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade litorânea. Ela está às margens do chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que é a mesma coisa na Bíblia. E Jesus está entrando nessa cidade.
A sua fama começa a se espalhar em toda a comunidade de Israel. E ele está chegando na cidade e as pessoas vão procurá-lo. E dentre as pessoas que vão procurá-lo, está um oficial romano. Que o texto que nós lemos chamou de centurião. O que é um centurião? É um oficial militar romano que cuida de um grupamento de soldados de 100 pessoas. 100 soldados estão sob a sua ordem. Daí o nome centurião. Um oficial romano. E a partir daqui a gente vai começando a ver algumas coisas extraordinárias acontecendo. Porque um oficial romano, e eu já explico o que significa isso, se aproxima de Jesus. E se aproxima de Jesus com um pedido. E o pedido nem é para ele. O pedido é para um empregado dele. É para um servo. É para um criado. E aqui a gente já começa a ver coisas extraordinárias acontecendo. Primeiro, quem é um romano na época de Jesus? É o suprassumo do que um ser humano pode ser. Ser romano à época de Jesus significa você ser um cidadão acima dos outros cidadãos. Um soldado romano, ser um soldado romano, era uma coisa extraordinária. Para você ter uma ideia, se um cidadão romano estivesse em qualquer lugar do mundo, ninguém podia tocar nele ou prendê-lo. Primeiro, o imperador romano precisava autorizá-lo. Você vê o status do que significava ser um romano. E os romanos estavam dominando a Palestina na época de Jesus. Os palestinos, entre eles os israelitas, estavam sob o domínio dos romanos. Então a relação do romano com alguém de Israel era uma relação de senhor para um servo. Nós dominamos vocês. Vocês não têm o padrão romano. Nós somos muito mais excelentes que vocês. Isso é ser um romano. Agora, esse homem que nós estamos falando não era só um romano. Ele era um oficial romano. Ele mandava nos romanos e mandava na Palestina, em regiões da Palestina. Agora chega Jesus, um judeu, e entra na cidade onde esse centurião dava as ordens, Cafarnaum. E quando ele ouve que Jesus está entrando na cidade, ele humildemente vai procurar falar com Jesus. Olha que coisa extraordinária está acontecendo. Ele reconhece que em Jesus há alguém especialíssimo. Quando nós estamos lendo o texto bíblico, nós vemos que o servo dele, e já é uma segunda questão, estava sofrendo de problemas com dores excruciantes. Nós não sabemos que doença que tinha atacado esse servo dele, mas era algo que gerava muita dor. O texto de Lucas e de Mateus diz, e paralisou, ele não andava mais. Não andava, estava sobre uma cama e as dores não paravam. Agora pense bem, um romano que era considerado o suprassumo do status social no mundo antigo, procura um judeu, Jesus, e para pedir o que mesmo, gente? O que ele foi pedir? Ele foi pedir por ele mesmo? Jesus, eu sei que você está se tornando uma nova liderança em Israel, eu estou vendo que as pessoas te acompanhem, eu sou um oficial romano, será que o senhor podia me dar quebrar o meu galho para dar umas dicas aqui, como eu subi na patente romana, para me tornar uma pessoa ainda mais importante de Israel? Foi isso que ele disse, gente? Surpreendentemente, ele pede pelo seu escravo. Agora deixa eu lhe contar o que é ser um escravo no Império Romano. Ser escravo no Império Romano era ser uma mercadoria. Um escravo era comprado. Era comprado num mercado como você compra frutas ou carne ou qualquer outra coisa. E era vendido também no mercado. Isso era ser escravo no Império Romano. Agora olha que coisa curiosa. Um cidadão romano de patente vai procurar Jesus, um judeu,
cujo povo estava sendo dominado pelos romanos, e quando chega lá, pede a cura por quem, gente? Por um escravo que para os romanos era uma mercadoria. Você sabe o que os romanos faziam com os escravos que ficavam doentes? Não dava mais para levar e colocar ele no mercado de escravos e vender por um preço baratinho. Não dava mais porque ele estava doente. Então eles mandavam para um lugar que era uma espécie de depositário de gente para morrer. Usava-se o escravo, a sua força de trabalho, e ele fazia todos os trabalhos. Quando ele ficava doente, colocava ele num lugar para morrer. Agora, olha o que está acontecendo aqui. Um homem se aproxima de Jesus e fala: Jesus, eu tenho um servo que trabalha na minha casa, que ajudou a minha família o tempo inteiro. Talvez ajudou a cuidar dos meus filhos. Uma pessoa que fez a nossa comida. Uma pessoa que ajudou a nossa família em tudo, ele está doente. O texto de Mateus não diz, mas talvez ele possa ter dito assim: eu sei que a prática era eu colocar ele em algum lugar para ele morrer, e ninguém ia falar mal de mim por isso. Mas eu ouvi falar de você, Jesus. Eu ouvi falar que você faz coisas extraordinárias e que ensina coisas extraordinárias. É por isso que eu venho aqui e te suplico: cura o meu empregado. Há coisas extraordinárias acontecendo aqui, porque Jesus olha para esse homem. Há uma surpresa, por assim dizer, porque o texto de Mateus vai dizer que Jesus fica impressionado com a fala desse homem. Por quê? Porque ele é romano. Por quê? Porque ele é um oficial romano. Por quê? Porque ele está pedindo não por ele, mas por um escravo, que no Império Romano era menos que nada. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: antes que eu diga uma palavra de cura para você, deixa eu ensinar as pessoas algumas coisas. E Jesus olha para a multidão e fala assim: olha, mesmo em toda a comunidade de Israel, o povo que foi visitado por Deus, o povo que recebeu a lei, o povo que tem os ensinamentos da Torá, que conhece o Deus único verdadeiro, mesmo na comunidade de Israel, eu nunca vi uma fé como deste pagão. Que fé é essa que encantou Jesus? Que fé é essa que um homem, contra todas as convenções sociais, se aproxima de Jesus e, para além de um milagre de curar um homem que estava paralítico numa cama, sofrendo dores excruciantes, Jesus ensina coisas extraordinárias para a vida e que está disponível para mim e para você, hoje, 2000 anos depois. A primeira coisa que nos vem à mente é que há um grande milagre aqui, por trás dos milagres que Jesus vai operar, curando o servo daquele homem. E a primeira coisa que eu gostaria que você acompanhasse, é que um oficial romano, que tem todas as possibilidades humanas à sua disposição, ele procura Jesus e diz assim: Jesus, eu preciso que o Senhor opere um milagre na vida do meu empregado, mas eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Percebe que fé é essa? A fé que comove Jesus é a fé de alguém que, estando no ponto mais alto da hierarquia humana, reconhece que tem horas na vida do ser humano que nada pode resolver os seus problemas. Que só há um, que é o dono da vida, que é o dono da saúde, que é o dono de todo conhecimento, a quem se deve recorrer. E mais, ele reconhece: Jesus, eu não sou judeu, eu não sigo a lei de Moisés, eu não sou essa comunidade da aliança que vocês falem, mas eu percebo que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha o segundo ensinamento que a gente vai aprendendo. Talvez muitos de nós, 2000 anos depois, ainda olhamos para Jesus e oramos assim: Senhor, se eu fizer uma grande campanha de oração, o Senhor
me dar a cura que eu estou precisando? Senhor, se eu fazer uma série de sacrifícios, se eu subir a escadaria de Aparecida, o Senhor atende o meu pedido? Senhor, se eu fizer uma romaria para uma cidade religiosa, o Senhor atende o meu pedido? Mas esse homem não lida assim. Por isso que a fé dele é extraordinária. Porque ele diz assim: Senhor, eu sei quem tu és. Eu tenho ouvido falar sobre quem tu és. E o Senhor chegou na nossa cidade. E eu sou autoridade nessa cidade. Mas eu reconheço que o Senhor é uma autoridade muito superior à que eu estou acostumado. Então, se o Senhor é essa autoridade que eu creio que é, basta apenas uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Que fé é essa? Tem uma música que nós cantávamos as gerações anteriores dizendo: basta uma palavra tua, basta uma palavra só, para a minha vida, Senhor, basta uma palavra só. Diga e eu ouvirei, na mesma hora obedecerei. A música continua: dirige a minha vida, Senhor, lembra de mim que sou pó, eu não mereço. Para a minha vida, Senhor, basta uma palavra só. Olha o que está acontecendo, veja mais uma vez. Basta uma palavra sua. E a gente começa a ver a revolução do Evangelho acontecendo na vida de um homem cuja fé foi considerada por Jesus extraordinária. Por que a fé desse homem é extraordinária? Porque ele, tendo convivido com todas as possibilidades de autoridades políticas, médicas e de qualquer nível de conhecimento humano, ele reconheceu que Jesus Cristo era a única fonte de autoridade legítima para a vida. E ele diz: basta uma palavra tua. Não é a palavra do imperador, não é a palavra dos rabinos de Israel, não é a palavra de Herodes, não é a palavra de Pilatos, é a tua palavra. Basta uma palavra e ele vai ser curado. Nenhuma autoridade é maior que a autoridade de Cristo. Será que isso tem sido verdade nas nossas vidas hoje? A quem nós recorremos diante das nossas dores? A quem nós estamos buscando como fonte de autoridade quando nós estamos num momento de desafio de vida? Talvez muitos de nós, já no século XX, diante de possibilidades tecnológicas e médicas, a gente diz assim: puxa, se eu tivesse um plano de saúde no Sírio-Libanês, aí eu estaria tranquilo. Puxa, se eu tivesse, qual é o mais chique ainda aqui em São Paulo? Albert Einstein. Se eu tivesse essa autoridade médica sobre a minha vida, eu estaria tranquilo. Talvez alguém falasse assim: se eu conhecesse alguém influente no mundo dos negócios para alavancar a minha carreira. Se eu conhecesse alguém de muita autoridade, a minha vida estaria resolvido. Talvez outros pensassem assim: se eu encontrasse alguém que fosse indicado por um guru do romance, e eu acertasse na escolha de alguém, o homem da minha vida, a mulher da minha vida, se tivesse alguém com essa autoridade à minha disposição. Mas não foi o que esse homem falou. Ele, tendo muitas coisas humanas à sua disposição, ele olha para Jesus, o reconhece como Messias, como Deus feito homem, e diz assim: se o Senhor disser uma palavra, não precisa nem em casa, o meu servo vai ser curado. Isso é uma fé extraordinária. Continue vendo a revolução do Evangelho. A compreensão desse homem, que muito mais importante do que sacrificar ou oferecer sacrifícios, é obedecer à ordem de Jesus. Fica evidente na ação desse homem. Porque veja, ele nem lidou como Naamã, por exemplo, nos tempos do Antigo Testamento. Ele poderia dizer assim: Jesus, eu sou um oficial romano. Eu sou uma pessoa que manda no pedaço aqui em Cafarnaum. Tenho influência aqui na Palestina inteira. Tem alguma coisa que eu possa fazer pelo Senhor, para que o Senhor, depois se compadecendo de mim, cure o meu servo? O Senhor precisa de alguma coisa? O Senhor precisa de um emprego, Jesus? O
O senhor quer trabalhar em Brasília? Eu posso conseguir isso para o senhor. O senhor quer onde? Quer um cargo aqui entre os romanos? Eu sou influente, eu posso fazer. Não é isso. Ele olha para Jesus e entende que melhor do que oferecer sacrifícios é obedecer a palavra do Cristo que estava na frente dele. E que palavra é essa de Jesus? Eu quero curar o seu empregado. E ele diz, basta, é só isso que eu preciso. Não precisa nem na minha casa. A tua palavra sempre é obedecida e eu vou obedecê-la. Extraordinária a fé desse homem. Basta uma palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Continue entendendo o que está acontecendo aqui. Em Cristo Jesus, nós começamos a ter as noções, as primeiras noções em Mateus, que todas as relações humanas são ressignificadas. Gente, olha para a revolução do evangelho que está acontecendo aqui. Primeiro, um oficial romano, dono do mundo, se reconhece que não é dono de nada, nem da sua própria vida, e busca o dono da vida para obter uma cura. Segunda coisa, alguém que não precisava de ninguém, poderia jogar um escravo fora e comprar outro bem baratinho, corre o risco e se expõe de ir até Jesus, um judeu, e falar assim, por favor, cura o meu empregado. Quando a gente olha para tudo isso, a gente olha que em Cristo, como Paulo vai ensinar mais tarde, todas as divisões humanas caem por terra. Duda, em Cristo não tem mais o chefe nem o empregado. Em Cristo não tem mais o domínio ético de uma raça sobre outra. Portanto, o racismo é uma impossibilidade. Em Cristo não importa o padrão social, se ele é um cidadão romano ou se ele é um escravo que é vendido como mercadoria. Em Cristo todos ganham um valor intrínseco, porque são feitos à imagem de Deus. É por isso que alguém cujo evangelho revolucionou a vida, trata os empregados diferentes se for um patrão. É por isso que um cristão, se mora num prédio de muitos apartamentos, trata o guarda, o porteiro e a pessoa que faz a limpeza diferente dos outros. Eles não são um fantasma, que você passa por eles e eles servem você, e você fala, eu estou pagando, e esse é o seu serviço. Não. Você reconhece que lá tem uma pessoa, então você chama ela pelo nome. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Maria. Muito bem, Maria, um bom dia para você. Eu estou notando você. Você tem um valor. Você não é jogado no mercado de escravos. Você é gente. Você é uma filha de Deus, um filho amado de Deus. Você tem valor. Em Cristo, não há mais diferenças entre homem e mulher em termos de importância. O cristianismo não precisaria de feminismo, porque o cristianismo dá um valor para a mulher muito acima do que o feminismo pode dar. Se você olhar para Jesus, e como Jesus valorizava a mulher, olhe para a mulher samaritana, olhe para as Marias, olhe para todas as mulheres que estavam perto de Jesus. Em Cristo o homem aprende a ser homem de verdade, e a mulher aprende a ser mulher de verdade. Por quê? Porque Ele é o Deus que veio revelar aos homens e mulheres o que é uma vida de verdade. Em Cristo, o oficial romano reconhece que não é oficial, mas é um necessitado. Em Cristo, o escravo que não valia nada no mercado da vida, é curado por uma palavra do dono da vida. É por isso que quando a gente olha esses textos da Bíblia Sagrada e vê que o Evangelho é uma revolução. O Evangelho só está acontecendo de fato quando os padrões humanos de riqueza, de poder, de sabedoria são colocados em xeque, e a gente olha como esse homem olhou para Jesus e fala assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre
no meu estado pecaminoso, com as minhas falhas morais, eu não sou digno. E quando nós falamos assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor ouça a minha oração, porque os meus olhos de vez em quando veem coisas que não são dignas. Senhor, eu não sou digno que o teu Espírito habite em mim, porque nem sempre o meu corpo tem sido o templo do teu Espírito. Senhor, eu não sou digno de pedir alguma coisa para o Senhor, porque nem sempre o meu dinheiro tem sido utilizado de forma para a tua glória. Eu não sou digno, mas basta uma palavra tua. Se o Senhor disser uma palavra, eu quero obedecer essa palavra. E se o Senhor disser que eu sou um filho amado de Deus, para mim basta, porque eu vou crer que eu sou mesmo um filho amado de Deus. Que palavra que você precisaria ouvir de Deus hoje? Uma palavra só, que tranquilizaria o seu coração, que aliviaria sua mente, que tiraria o medo dos problemas de saúde, que tiraria o medo de você perder o emprego amanhã e não cuidar da sua família. Que palavra que você precisaria para tomar uma decisão sábia, e que ele falasse para você apenas uma palavra, como ele falou para esse oficial romano. Que palavra é essa? Assim como esse homem experimentou a cura do servo e uma paz no coração é a paz de vida, esse mesmo Cristo está entre nós hoje. Amém, gente? E está dizendo assim, que palavra que você quer ouvir de mim para tranquilizar o seu coração? E se você se voltar para ele e falar, Senhor, o Senhor nem precisa ir na minha casa, porque a minha casa está meio bagunçada, Senhor. Se a gente for bem sincero, a gente vai falar isso. Se o Senhor for lá em casa, Senhor, as coisas não estão legais, então nem precisa ir lá. Se o Senhor for então na minha vida profissional, é melhor o Senhor... Não precisa, Senhor, porque nem sempre eu tenho sido tão ético como precisa. Os meus negócios, não precisa. Mas basta uma palavra. E o Senhor pode me curar, curar a minha família, curar a minha ética distorcida, curar a minha falta de esperança no futuro. Uma palavra e nós vamos ser curados todos em casa. Amém, gente? Você está disposto a falar com o Senhor a respeito disso hoje? Então levanta a sua mão comigo e fala, Senhor, eu não mereço. Como esse oficial romano, tem muitas coisas fora do lugar. Não precisa nem o Senhor ir em casa. E nem nos locais de necessidade minhas. Mas diz apenas uma palavra. Cura o meu medo do futuro. Cura a minha família. Cura os meus problemas de saúde. Mas sobretudo, cura a minha fé, que pode andar adoecida, querendo mais sacrificar do que obedecer. Senhor, eu preciso de curas físicas, emocionais e espirituais. Mas acima de tudo, eu preciso ser curado da desconfiança em Ti, no Teu poder, na tua palavra, que liberta, transforma e salva. Eu preciso de uma experiência profunda da revolução do Evangelho. Eu preciso dessa fé sobrenatural. E basta uma palavra tua. E eu creio que o Senhor está falando ao meu coração, aos meus ouvidos. E eu estou sendo pacificado, encorajado, para ir à tua mesa, perdoado, e ser abraçado como um filho. Uma palavra para a minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. Se você concorda com tudo isso que você orou, diga amém. E celebre a Deus pela visitação do Senhor na minha e na sua vida.